O Brasil tem 37 plataformas com mais de 30 anos operando, muitas delas com um histórico de acidentes já grandes, importantes e que impõem graves riscos não só para o meio ambiente, para a própria expansão de óleo nas águas e para a vida no mar, mas também para os trabalhadores e para as pessoas que operam aquelas plataformas. Então, por exemplo, o Brasil não tem um plano nacional de contingência. Desde 2000 esse plano está para ser criado e até hoje, em 2013, esse plano não está criado. Plano de contingência que seria justamente para você integrar iniciativas ambientais, empresariais e governamentais no sentido de buscar saídas para possíveis acidentes, saídas integradas. Esse plano não existe até hoje e uma das iniciativas fundamentais para avançar nesse sentido seria a construção desse plano. Por outro lado, dentro do marco legal aprovado para o pré-sal e todo esse debate agora de renovação do marco legal, tem a incorporação de conteúdo nacional no processo tecnológico da produção petrolífera, não só no processo de extração, mas em toda a cadeia produtiva que envolve mais de 10 setores, né? E o Brasil tem avançado muito lentamente nesse sentido, no sentido de produzir novas tecnologias, de avançar na produção de novas plataformas que possam substituir essas antigas que hoje são o principal risco na exploração de petróleo no Brasil, né? Hoje o setor de petróleo no Brasil é público e privado, né? Então necessitaria tanto você criar mecanismos legais para fazer com que as empresas privadas avançassem na construção e em trazer tecnologias de ponta, a elevar os seus estándares de produção aqui no Brasil, porque muitas vezes também há uma diferença. As empresas operariam, por exemplo, na Noruega com um estándar de produção norueguês, mas como os estándares de produção no Brasil são menores, não havendo, por exemplo, um plano nacional de contingência, eles operam aqui abaixo do padrão que operariam lá. Então seria exigir uma elevação dos estándares tecnológicos de participação aqui e também ter um esforço público de investir na principal exploradora brasileira, Petrobras, que detém a maioria das plataformas, sondas e tudo mais. Então fazer com que a Petrobras elevasse também seus estándares e investisse em tecnologia nova. E é necessário dizer que, do nosso ponto de vista, também apontando para um processo de transição de de não expansão da atividade petroleira como está colocada hoje, né? Porque essa atividade, por si só, sendo plataformas novas ou velhas, impõe sérios riscos ao meio ambiente. Hoje em dia se quer expandir para a extração de petróleo ser próximo de abrolhos, por exemplo. Então, na verdade, do nosso ponto de vista, a gente tem que trabalhar para mudar a matriz energética e diminuir o que extrair de petróleo, extrair com plataformas novas, com tecnologia de ponta, mas apontar no sentido de diminuir o processo de extração de petróleo em nível nacional e internacional, né?